Vão mergulhar num tópico fascinante. O que realmente cria aqueles eventos de tempo mais dramáticos que a gente vê? Pois é, não são só nuvens escuras que aparecem do nada. São verdadeiras batalhas acontecendo a quilômetros de altura, bem em cima da gente. Todo mundo já viu na previsão do tempo, né? Aquelas linhas com triângulos azuis ou com semicírculos vermelhos. Mas o que elas significam de verdade? Elas representam algo muito mais poderoso do que só uma linha que separa o ar quente do frio. Ali é a linha de frente, a vanguarda de alguns dos fenômenos climáticos mais impactantes que existem. Então, uma frente atmosférica é, na essência, um campo de batalha tridimensional no céu. Não é uma parede, não. É uma zona de transição superdinâmica que pode ter centenas de quilômetros de largura e vários de profundidade. É ali que massas de ar com densidades e temperaturas completamente diferentes se encontram e, bom, se enfrentam. E essas zonas têm uma assinatura bem clara. A gente está falando de quedas bruscas de temperatura em distâncias curtas, mudanças radicais de umidade e, o mais importante, ventos que mudam de velocidade e direção com a altitude. Isso cria um movimento de rotação, uma vorticidade na atmosfera. É toda essa energia concentrada que serve de combustível para os eventos climáticos mais severos. Ok, mas como é que a atmosfera consegue criar uma fronteira tão nítida, tão poderosa, a partir de uma mudança suave de temperatura? O processo tem nome, é a frontogênese, e é uma demonstração incrível da dinâmica dos fluidos em uma escala gigantesca. Imagina só, uma transição bem suave, bem gradual, de ar mais quente para um ar mais frio, espalhada por uma área enorme. No começo não tem nada de dramático ali, é só uma diferença sutil de temperatura, um estado que a gente chama de baroclinia. Essa é a condição inicial para tudo começar. A atmosfera, então, concentra essa energia de duas maneiras principais. A primeira é como se fosse uma ação de aperto, que é a deformação por estiramento. Os ventos convergem e espremem essa zona de transição. A segunda é uma ação de torção, a deformação por cisalhamento. Nela, os ventos se movem em direções opostas e acabam torcendo e intensificando ainda mais essa fronteira. E o resultado final é esse aqui. Aquele gradiente suave foi comprimido, foi torcido, até virar uma zona bem estreita e muito potente de mudança de temperatura. Pronto, uma frente nasceu, prontinha para gerar tempo significativo. Mas olha, uma frente não é só uma fronteira passiva, não. Depois que ela se forma, ela cria o próprio motor. É uma máquina que impulsiona o ar para cima e para baixo. E é isso que gera o tempo que a gente sente aqui na superfície. Isso quer dizer que a própria frente força o ar a se mover na vertical, o ar quente sobe, o ar frio desce, criando uma circulação que funciona como se fosse uma esteira rolante gigante na atmosfera, transferindo energia e umidade de um lado para o outro. Conforme a frente avança, ela age como se fosse uma montanha invisível. O ar quente, que é mais leve, muitas vezes está carregado de umidade, não tem para onde ir, a não ser para cima. Ele é forçado a subir por cima dessa cunha de ar frio, que é mais denso. E essa subida do ar, esse é o ponto-chave. É esse movimento para cima que resfria o ar úmido, fazendo o vapor de água se condensar e formar nuvens. Se essa subida for forte o bastante, ela libera a energia necessária para formar aquelas nuvens de tempestade gigantes e as famosas linhas de instabilidade. Mas a história não acaba com as tempestades aqui embaixo, não. O conceito de frentes é muito mais amplo. Vamos dar uma olhada agora em como essas fronteiras aparecem de maneiras que muita gente nem imagina, bem longe do mapa do tempo tradicional. Algumas das frentes mais importantes, principalmente para a aviação, ficam a milhares de pés de altitude, lá perto da tropopausa, que é a fronteira entre a camada mais baixa da nossa atmosfera e a estratosfera. Elas estão totalmente ligadas às correntes de jato, que são como rios de vento em altíssima velocidade que dão a volta no globo. O que acontece nessas regiões é impressionante. A fronteira da estratosfera literalmente se dobra para baixo como se fosse uma onda quebrando e injeta ar estratosférico, que é seco e estável, dentro da troposfera. Esse processo, chamado de dobra da tropopausa, cria uma zona de cisalhamento de vento extremamente intensa. É isso que gera a perigosa turbulência de ar claro, que é um pesadelo porque é completamente invisível tanto para os pilotos quanto para o radar. Agora vamos para um tipo de fronteira completamente diferente. Uma que muitas vezes é invisível, mas que serve de gatilho para algumas das tempestades mais severas do mundo. Aqui, a batalha não é entre o quente e o frio, mas sim entre o úmido e o seco.
Lá nas grandes planícies dos Estados Unidos, essa fronteira de umidade, a linha seca, é uma característica de mesoescala, ou seja, menor e mais localizada que uma frente gigante. Ela separa o ar úmido que vem do Golfo do México do ar seco que vem dos desertos. E esse choque repentino de umidade cria uma zona de convergência que é o gatilho perfeito para o desenvolvimento de tempestades explosivas e supercélulas, que são aquelas tempestades giratórias capazes de gerar os tornados mais violentos do planeta. Então, a grande lição aqui é que o tempo que a gente observa é impulsionado por essas dinâmicas incríveis, invisíveis, de compressão, de elevação e de confronto entre massas de ar. Da próxima vez que uma tempestade começar a se formar, vale a pena lembrar da batalha complexa que está acontecendo bem acima das nossas cabeças.